Nós estamos falando sobre a morte, falamos no primeiro momento literalmente sobre a morte, e hoje nós vamos continuar falando sobre os resultados da morte. Todos nós vamos morrer. A pergunta básica é: para onde iremos pós-morte? Onde passaremos a nossa eternidade? Porque quando morremos, gera-se a eternidade. Adquire-se a eternidade. E a nossa pergunta é: onde passaremos a eternidade? Só para relembrarmos, vamos voltar lá em Eclesiastes capítulo 7. Então falamos de não sermos demasiadamente justos, porque é errado passar no vermelho. E aí vem um assalto, aí vem uma tentativa de roubo. Então não podemos ser demasiadamente justos. A Bíblia diz também, foi em Eclesiastes 7 que nós percebemos, quando ele diz assim: o estúpido, pela sua ignorância, ou algumas versões pela sua estupidez, acelera os seus dias de vida. Ele abrevia os seus dias de vida. Por exemplo, uma pessoa está numa rodovia e ele ultrapassa carros e mais carros a altíssima velocidade. Um pneu estoura. Se um pneu estoura num carro dentro de uma determinada velocidade, o controle é 1. Em uma velocidade acima do normal, talvez venha uma morte drástica. Ou, por exemplo, alguém que os pais estão orientando, dizendo: não faça isso, não vá por esse caminho, e a pessoa vai. De repente vem uma consequência. Por quê? Porque a pessoa foi estúpida, tá bom? E Salomão também dizendo: é melhor ir a um lugar, a uma casa onde há luto, do que em uma casa onde há festa. E Salomão dá uma ênfase. Por quê? Porque naquele lugar, isto é, no lugar do luto, vê-se o fim das pessoas. E aí nós comentamos, dificilmente você vê alguém sair de um velório, de um culto fúnebre, de um sepultamento, dificilmente você vê alguém sair falando mal da roupa, do cabelo, dos óculos, dificilmente. Mas numa festa, as pessoas se deleitam na festa e falam mal do tipo do suco. As pessoas prestam atenção porque a comida foi pouca. Então, Salomão diz que lá na festa, as pessoas dão vazão à sua carne. No luto, as pessoas dão vazão ao seu fim. Elas olham e dizem assim: eu poderia estar naquele caixão, então eu preciso cuidar da minha vida. Então hoje nós vamos pensar na morte, mas com a visão, com a perspectiva de para onde eu vou. Crendo que os meus irmãos estão já naquele patamar de maturidade espiritual, de que quem está em Cristo é uma nova criatura, e se é uma nova criatura, essa pessoa já teve um encontro com Jesus, e quem tem um encontro com Jesus já sabe que nada que eu faça na vida vai me tirar da eternidade com Jesus. Porque Jesus morreu na cruz por mim, e se eu entrego a minha vida a Ele, eu passo a ser um homem em busca da santificação, e você passa a ser uma mulher que caminha na presença de Deus, que busca o Senhor, e que sabe que Jesus morreu na cruz, e porque Ele morreu na cruz, você tem a vida eterna, e por causa dessa vida eterna, você quer a vida na terra em santidade. Porque você tem que treinar na terra o que você vai viver na eternidade. A eternidade vai ser uma vida de santidade suprema. Isaías 6 diz que os anjos lá no céu, eles estavam clamando uns aos outros, estímulo mútuo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E aí eles olham para a terra e dizem: toda a terra está cheia da sua glória. E nós vamos perceber que os anjos estão admitindo que no meio dessa terra há pessoas cheias da glória de Deus. E as pessoas que estão cheias da glória de Deus, elas vão morar a eternidade com Jesus, então elas precisam aqui já se habituar com o que é santidade. Nós vamos passar a eternidade com o santo. Então, quando chegarmos no céu, não podemos estranhar a santidade. Precisamos aqui na terra nos familiarizar com o quê? Santidade. Então, aqui eu preciso entender e viver de forma santa, porque lá no céu eu vou viver com o santo. E Levítico, em toda a Bíblia você vai ver o Senhor clamando por santidade. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Josué 3:5, não é? Levíticos capítulo 21, ele vai dizer: sede santos, porque o vosso Deus é santo. Hebreus 12:14, busquem, sigam a paz com todos, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, se eu não buscar essa santificação, eu estou dizendo que o sacrifício da cruz do Calvário não é para mim. Então vamos lá, Eclesiastes 7:1. Só para entendermos melhor, diz assim: melhor é a boa fama do que o melhor unguento.
Quem pode me dizer assim, pastor, o que é unguento? Perfume. Esse perfume, esse unguento, ele tinha várias e múltiplas ações. Ele poderia ser misturado para balsamar, para um bálsamo de corpo. Ele poderia ser utilizado como especiaria para unção. Ele poderia ser utilizado como produto de purificação. Mas o que o autor está dizendo é o seguinte: existe um que é o melhor, que é bem melhor. Talvez esse melhor esteja apenas na mesa dos reis. E ele diz assim: se você tiver uma boa fama, é melhor do que qualquer coisa na vida. O que é uma boa fama? Os espanhóis, quando eles vão saudar uns aos outros, e isso é bíblico, eles dizem assim: Deus te bendiga. Nós deveríamos saudar uns aos outros depois da graça e a paz. Deveríamos, ao despedir de um irmão, nós deveríamos dizer: Deus te bendiga. Eu ensaio para fazer isso, mas eu esqueço, porque eu fui criado no Deus te abençoe. O Deus te abençoe é bom, mas o melhor seria Deus te bendiga. Isto é, Deus diga coisas boas de você. Caminhe nessa cidade, Deus dizendo coisas boas de você. Olha como ele é uma bênção no trânsito. Olha como ele é uma bênção no trabalho. Olha como ela é uma bênção no trabalho. Deus te bendiga. Vejo que este que passa é um santo homem de Deus, boa fama. Paulo passava e as pessoas viam Paulo. Não é este aquele que era um fariseu? Isto é, não é mais um fariseu, boa fama. O dia da morte é melhor do que o nascimento de alguém. Porque o dia do nascimento, você está inaugurando a época do sofrer, a época da corrupção. Nosso nascimento, nós estamos numa terra com a maldade à nossa volta. Mas a nossa morte, nós estamos entrando no corredor da eternidade, no corredor da santidade com o Senhor. Então Salomão está dizendo o seguinte: viver não é ruim, viver é bom. Nascer não é ruim, nascer é bom. Só que quem morre em Cristo recebe um presente. E aí o Salmo 116 vai dizer o seguinte: preciosa é a morte para o Senhor de quem? Dos seus santos. Então, o que nós vamos perceber é que Salomão não está desistindo da vida. Salomão só está fazendo uma comparação. Que o crente em Jesus, a morte para ele não é morte. É a vida eterna com Jesus. Mateus 5, verso 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder. Então, o que nós vamos perceber que nós somos, para entender a vida eterna? Nós somos a luz do mundo. Eu não posso viver uma vida escondida nessa terra. Eu não posso viver uma vida debaixo de um balde. Eu preciso ser uma luz edificada para os povos. Quando eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu sou essa luz. Eu diria que nós somos pequenas expressões da luz. Essa luz vai sendo levada pelo Senhor. Quando eu chego no céu, eu não tenho a luz do mundo. Eu tenho a luz da eternidade. Quem é a luz da eternidade? É Jesus, é Deus, é o Espírito Santo. Então, essa luz da eternidade atrai para ele toda a luz que está nessa terra. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. E o maligno faz parte do projeto das trevas. O maligno é a própria treva. Então, nós não vamos passar a eternidade nessa terra porque nós não somos escuridão. Nós somos luz. E luz volta para onde? Para a luz. João capítulo 10, verso 10. Olha que texto fantástico que todo mundo conhece. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham e a tenham em abundância. Observe bem. Quando Jesus disse que ele veio para que tivéssemos vida, então nós vamos perceber 3 tipos de vida. Vamos lá. O primeiro tipo de vida é a vida da psique. Então o primeiro homem Adão, ele foi feito o quê? Alma vivente. Que é a vida da alma. Olha, eu não estou falando da vida do corpo. Eu estou falando da vida da alma, onde estão as minhas emoções. Vamos ler juntos aí, 1 Coríntios 15, 45. Vamos juntos? Assim está também escrito. O primeiro Adão. Nós não somos corpo, alma e espírito. Nós somos um espírito. Temos uma alma. Habitamos
estamos num corpo. Depois vamos deixar esse corpo. Ele não vai conosco. Então, ele diz assim, que ele veio para dar vida e vida e abundância. Então, o primeiro nível e tipo de vida é essa alma, essa vida da alma, é da psique, onde estão os nossos sentimentos, as nossas emoções. Então, Adão foi esse primeiro homem que foi feito alma vivente. Vamos ler o segundo momento? E o último Adão? Nós estamos vendo Adão, alma vivente, e nós vamos ver Adão agora, a vida zoe, ou zoe. Esse tipo de vida já é uma vida diferente. João 15, do 1 ao 4. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa. Toda aquela que dá fruto, limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara que de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós. Se não estiverdes em mim, não vão poder fazer nada. Então, essa vida zoe, ou essa vida zoe, é a vida que está em Cristo. Essa vida que está em Cristo não é o que eu sinto. Não são as minhas emoções. Essa vida que está em Cristo é a minha vida espiritual. E Ele soprou essa vida em mim. Vamos ver um outro texto aí? Então, é nessa vida zoe, ou zoe, como você queira, que nós vamos ter a vida eterna. É nesse nível de vida. Então, lá eu não vou ter mais a sensação, as emoções. Lá eu não vou ter mais tristeza. Lá eu não vou chorar mais. Lá, além de não ter motivos, eu não vou ter inclinações humanas. Tá bom? Os reis, aí está falando de oração. E por todos os que estão em eminência. Para que tenhamos uma vida em toda. O que aí nós estamos vendo? Que é um tipo de vida humana. É a minha vida bios. É a minha vida onde eu tenho o quê? Eu tenho sossego. Onde eu tenho problemas. Onde eu tenho lutas. Onde eu tenho dificuldades. Então, essa é a vida humana. Então, eu tenho uma vida zoe, que é uma vida espiritual, onde eu vou morar a eternidade com Jesus. Eu tenho uma vida bios, que é a minha vida humana. E eu tenho a minha vida psique, que é a minha vida onde eu sinto, onde eu reajo, onde eu tenho ações, onde eu tenho sentimentos, onde eu tenho contrações. Morrer em Cristo, eu preciso entender que morre um tipo de vida que eu tenho. Vamos ver algumas definições dessa que nós chamamos de morte. Gênesis 2:17. Vamos ler? Mas da árvore do conhecimento. Então observe bem. Desde o Gênesis, nós estamos vendo Deus ensinando para a humanidade que há uma morte. E que essa morte, ela pode desencadear na morte eterna. Eu nem gosto de usar a expressão morte eterna. Eu gosto de expressar vida eterna. Existência eterna. E a existência eterna, ela pode ser no céu com Jesus. E a existência eterna, ela pode ser no inferno com o demônio e seus anjos. Romanos 6, verso 23, muito conhecido de todos nós. Ele vai dizer no paradoxo: mas o que Deus tem de graça para todos nós. Enquanto o pecado tem uma recompensa, tem um salário, Deus tem uma gratuidade. E Deus diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então nós queremos o que o pecado nos oferece, ou queremos o que Deus nos oferece? O salário é fruto do que eu fiz. Eu fiz alguma coisa, então eu tenho um pagamento por isso. Isso é consequência. Isso é Gálatas 6:7. Como plantar, ele se fará. Deus diz para nós o seguinte: olha, independente do que você fez, se você tem arrependimento na sua vida, se você reconhece-me como o Senhor e Salvador da sua vida, você não tem salário. Você não merece salário. Você tem de graça a vida eterna. Então, a vida eterna é um presente de Deus. É algo que Deus nos dá de graça. Oh, glória a Deus. Eu vou morar a eternidade com Jesus. Quem vai comigo? Diga amém. Bom, então entendemos que, quando eu falo de eternidade, eu estou falando de um tempo que não é o Cronos, é o Kairos. É um tempo que não dá para contar. Lembra de Hebreus, quando ele diz assim: Jesus Cristo
Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Você não tem noção do que a Bíblia quer dizer. Na verdade, ninguém tem noção do que será eternamente. Porque a eternidade não cabe na contabilidade humana. A eternidade é algo indizível. Então, a ressurreição de quem morre com Jesus é um presente, fruto da ressurreição de Cristo. Paulo diz, se Jesus Cristo morreu e eu morri com ele, quando ele ressuscitou, logo eu ressuscitei com ele. Olha que coisa profunda. Então, se Jesus ressuscitou, eu tenho fé. Mas se eu não acredito na ressurreição de Jesus, Paulo disse que é vã a nossa fé. Então, se eu não acreditar que eu vou morrer e ressuscitar, a minha fé será uma fé em vão, tá bom? Então, muitas vezes, como que Satanás ele é conhecido na Bíblia? Ele é conhecido como usurpador, sedutor, sutil, enganador, difamador, caluniador, Deus com um D minúsculo deste século, deste mundo, príncipe das trevas. Então, todos os atributos que Deus tem, Satanás tenta copiar, mas não consegue. Por exemplo, Deus é onipresente, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso é onipresença. Satanás não é onipresente. Mas o que Satanás é? Satanás é multirepresentativo. Isto é, ele tem demônios para todos os lugares. Por quê? É uma divindade numérica demais. Então, enquanto Deus é onipresente, o próprio Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, Satanás é multirepresentativo. Deus é onisciente, isto é, ele sabe o que passa na cabeça de uma pessoa, só que além dessa onisciência prática, teológica, há uma onisciência tão espiritual, que ainda antes do pensamento chegar em nossa cabeça, a onisciência de Deus é retroativa. O salmista diz, antes do pensamento chegar na minha cabeça, o Senhor já conhece. Então, Deus não faz apenas leitura do que eu penso. Deus faz leitura do que eu penso pensar. Não tem como. Deus sabe antes de eu pensar o que eu iria pensar. Glória a Deus por isso. E Satanás, ele sabe o que eu penso? Não sabe. Ele tem multirepresentatividade. Então, ele nos acompanha durante toda a vida. Como ele é um ser espiritual, ele é um ser que está presente desde a eternidade. Quando Deus criou os anjos, quando Deus criou tudo, Satanás foi criado. Então, quando você nasceu, Satanás já existia. Ele sabe que você tem determinados olhares, ele acompanha. Então, determinados olhares que você tem, Satanás sabe, olha, ele está desejando aquilo ali. Então, ele não está na sua mente, mas ele conhece os jeitos e os trejeitos. Ele sabe quando você está inquieto, que você está passando numa sala e tem um dinheiro ali, que você tem uma certa tentação de pegar aquele dinheiro. E ele viu quando você olhou. Então ele sabe da sua fraqueza. Ele vai fazer o quê? Ele não está na sua mente, mas ele está no seu rol de ação. Então ele começa a providenciar iscas para nós. Então ele não é onipresente, ele não é onisciente e ele não é onipotente. Isto é, ele não é o todo-poderoso, ele é potente, mas ele não é onipotente. Ele tem poder, mas ele não é superlativamente o todo-poderoso. Por quê? Porque todo-poderoso, só o nosso Deus. Cale-se diante dele. Então, ele é o poderoso, porque ele tem poder para fazer determinadas coisas, mas ele está debaixo da autoridade do Todo-Poderoso. Você conhece a história de Jó. Satanás entrou naquela fila dos santos que iam se apresentar. Ele chega bem pertinho de Deus, vamos dizer assim, e Deus olha para ele e pergunta, Satanás, de onde tu vens? É Deus quem desafia. Ele diz que estava chegando de um passeio, rodeando e passeando pela terra. E aí Deus toma a iniciativa, observastes tu, meu servo Jó, antes dele dizer, ou balançar a cabeça talvez, Deus disse, homem bom, homem reto, homem fiel, homem temente a Deus, homem que se desvia do mal. E quando Deus dá todos esses pré-atributos de Jó, Satanás diz assim, mas também, um homem desse tem que ser fiel mesmo. Quem tem Deus tem que ser fiel. Até Satanás sabe que quem tem Deus tem que ser fiel. Satanás diz, com o Senhor abençoando ele, tem que ser fiel mesmo.
Com Deus como o Senhor, tem que ser fiel mesmo. Agora, retira o que ele tem, retira ele da tua presença, retira as coisas que o Senhor deu a ele, para ver se ele não vai servir ao Senhor em vão, de balde. Aí Deus falou, tu acha que ele me serve pelo que eu dou a ele? Tu acha? Vai lá e faz o que você quiser. Deus disse, Satanás, tem uma coisa. Toque em fazenda, toque em gado, toque em tudo, mas não toque na vida dele. Eu fico pensando, irmãos, porque assim, dar filhos é moleza para Deus. Curar útero que não pode ter filho, para Deus é moleza. Fazer um sujeito que entrou na ruína, que está desempregado, que não tem sucesso nos negócios, fazer um homem que quebrou, fazer um homem desse voltar a ter dinheiro é muito fácil para Deus. Mas se Deus tivesse de fazer outro Jó, era com aquele Jó. Então toque em tudo, mas não toque na vida dele, porque não foi você desafiando ele, e aí você conhece. Satanás fez uma avalanche, mas ele foi fazendo a avalanche dentro da permissão de Deus. Quer que eu aprenda aqui, meu irmão? Eu aprendo que a minha vida, ela não me pertence, ela pertence a Deus, e ninguém toca em mim, tira a minha vida, se Deus não quiser. Então a morte, ela não é mais forte do que Deus. Paulo disse, nem foi Jesus. Jesus não desafiou a morte. Você sabe disso. Jesus não desafiou a morte. Jesus venceu a morte. Quem desafiou a morte foi Paulo. Paulo gritou, morte! Onde está a tua vitória, morte? O que Paulo estava dizendo, morte, olhe para a cruz, a morte tentou matar o meu Jesus, mas ninguém mata Jesus. A morte morreu na cruz do Calvário. Onde está tu, morte? Me mostra a tua vitória, morte. E ele começa a dar a sentença da morte. O aguilhão do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus, a vida eterna. Apocalipse 20, do 11 ao 15. Olha o que João viu. Vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas próprias obras. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados onde? Esta é a segunda morte. 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi para onde? Então, observe, irmãos, que até a morte ser lançada no seu lugar. E eu espero que nós, ao deixarmos essa terra, não deixemos essa terra como religiosos. Deixemos essa terra como pessoas que tiveram uma nova vida em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Então, o céu. 1 Coríntios 2:9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Irmão, deixa eu falar uma coisa aqui com muita seriedade e temor a Deus. Há pessoas que têm muita capacidade de convencer pessoas de que já foram e voltaram do céu. A Bíblia diz, o olho nunca viu, o ouvido nunca ouviu, o coração não conseguiu perceber o que Deus preparou para os que são seus. O que eu quero dizer com isso? A mente humana, ela é fértil. As emoções humanas, elas são transitáveis. Tudo que o homem viu, você vê um testemunho de uma pessoa, viu o céu e tinha um Deus grande no trono, aquela coisa toda. Tudo isso a gente deve respeitar. Mas nada disso é o que é. Por quê? Porque só vamos ter esse contato com Deus do jeito que a coisa é, deixarmos essa terra e nunca mais para aqui voltar. Quem vai e volta não viu o que é eterno, porque quem tem contato com o eterno não consegue mais voltar para o que é da terra. Guardem o que eu estou dizendo para os irmãos.
O que Deus preparou para nós, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, jamais subiu ao coração do homem. Amém, meus irmãos? Vamos lá, meu irmão, Filipenses capítulo 1, verso 22 ao 24. Vamos lá. Mas, se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo na fé. Você sabe que Paulo aí está preso. E Paulo tem uma intenção de fazer a sua vida aqui na terra um baluarte de propagação do evangelho. Se eu não tiver nesta terra um sentido de propagar Jesus, a morte já chegou para mim. Porque a minha vida só é vida zoe, vida espiritual, se Jesus exalar pelos meus poros. Se eu viver nessa terra, só buscando as coisas dessa terra, morte espiritual já chegou para mim, eu ainda estou vegetando aqui. Vamos ver 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19. Para não ficar nas minhas palavras, 1 Coríntios 15, 19. Quem pode ler para mim bem forte aí? Uma pessoa. Isso, somos mais infelizes. Eu gosto dessa versão que diz: se esperarmos em Deus só nesta vida, seremos os mais miseráveis de todos os homens. Imagine um homem miserável aí. Imagine um homem que fez a maior atrocidade da vida. Imagine um homem que matou uma criança. Imagine um homem que assaltou, que estuprou, fez tudo de ruim. Quem espera em Deus só nessa vida é mais miserável do que esse homem. Porque esse homem não sabe quem é Jesus. E nós que esperamos em Jesus só nessa terra, estamos esperando por um Jesus que já foi. Porque o Jesus que está aqui é diferente do Jesus que passou por aqui. Porque o que passou por aqui, ele passou para sofrer e padecer. Ele passou como cordeiro. Agora, meu irmão, quando ele vier, não virá mais como cordeiro. Ele virá como leão da tribo de Judá. Glória a Deus. Mateus capítulo 6, verso 9. Que coisa linda essa oração. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás onde? Nos céus. Então, por que eu, ao morrer, eu tenho que entender que essa morte é necessária para eu ter um encontro com Jesus? Porque eu não vou ter um encontro com a eternidade, com Jesus da eternidade, morando aqui. Porque Jesus está onde? Deus está onde? Nos céus. E eu preciso ir para os céus. E a única forma de ir para o céu é entendendo que a morte para mim aqui não é morte. É o encontro com Jesus da eternidade. Amém? Hebreus capítulo 9, verso 24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos. Lembra que Jesus disse isso? Figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para agora comparecer por nós, perante a face de Deus. Lucas 10, 20. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, não é porque você deu ordem a um espírito para sair, expelir demônio, não se alegre por isso não. Alegrem-se, antes de qualquer coisa, por estar os vossos nomes escritos, onde? Nos céus. A alegria do crente, irmão, não é pregar bem não. A alegria do crente não é exorcizar, não é ressuscitar, não é expulsar demônios, não é fazer milagres. A alegria do crente é ter o seu nome escrito no livro da vida. Amém, meus irmãos? Qual é a sua alegria, meu irmão? No livro da vida. E Deus maravilhoso, um dia nós vamos estar lá, irmão, todos juntos, aqui adorando o nome do Senhor. Então nós somos concidadãos dos céus. A igreja estará reunida no céu. Eu e você, a nossa herança, a nossa pátria celeste, nós estaremos reunidos no céu. Então, o que eu e você admitirmos como sombra a vida eterna, aquilo que nós admitirmos como futuro,
Isso vai alegrar nosso coração, entristecer nosso coração. Então, a minha alegria é porque eu estou na glória do Senhor, vivendo aqui na terra. E aqui na terra tem coisas boas, aqui na terra tem coisas ruins, mas aqui na terra é uma passagem, é uma Páscoa, é uma passagem. Para onde? Para a vida eterna. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, olha aí, lembra que nesse instante ele falou que tem um tabernáculo que foi construído e que não é esse o nosso tabernáculo. Agora Paulo disse que se essa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, isto é, se for destruído, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos. Onde é? Ela é eterna nos céus. E essa casa, ela é invisível aos nossos olhos. É pela fé que nós entendemos isso. Amém? Vamos lá, João 14, verso 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Há morada para todos nós aqui. Há morada para os mais de 7 bilhões de pessoas nessa terra. Mas para morar na eternidade com Jesus, não basta ser filho de crente, irmão de crente. Não basta frequentar uma igreja. Entende? Para passar a eternidade com Jesus, só com arrependimento dos pecados quando olhamos para Jesus. Vamos ver aí, segundo aos Coríntios 12, 2, uma revelação, uma visão que Paulo teve. Então, das mais de 500 vezes que a Bíblia fala do céu, pelo menos 300 delas aproximadamente estão no Novo Testamento. Então, vamos ver o que é que Paulo disse. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, ele está dando datas. Se foi no corpo, eu não sei. Se foi fora do corpo, eu não sei. Quem sabe? Deus. Então Paulo diz assim, o que eu vou contar para vocês, eu não sei se foi físico ou se foi algo fora do corpo, transcendente. Deus sabe como é que foi isso. E eu conheço esse homem, e esse homem foi arrebatado ao terceiro céu. Então Paulo está nos dando uma notícia que o crente precisa saber, que há 3 expressões do céu. Então há expressões do céu. Vamos ver na Bíblia, então, vamos lá? Então o primeiro céu que nós vamos ver é o céu atmosférico. Vamos ver alguns textos que dão base para isso. Isaías 55, 9. Então, esse céu atmosférico, troposférico, ele vai nos dar essa visão. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, olha o elemento de comparação, medido. Assim são os meus caminhos, mais altos caminhos. E os meus pensamentos, mais altos que os vossos pensamentos. O que o profeta está dizendo é o seguinte, quando eu olho para o céu, até onde a minha visão pode ver, e quando eu olho para essa terra, se eu for pegar algo para medir, assim como os céus são mais altos do que a terra. Aí ele vai usar essa figura de linguagem para dizer, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. Os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Então esse céu atmosférico é o céu do campo de ação dos meus olhos. Melhor dizendo, tá bom? Salmo 147, 8. Ele é o que cobre o céu de quê? De nuvens. O que prepara chuva para a terra. E o que faz produzir erva sobre os montes. Mesmo numa linguagem poética, o salmista está nos ensinando que o primeiro céu que Paulo está dizendo é o céu que está em contato com as nuvens. Aqui, ó, o nosso campo de ação. E nós vamos ver salmista falando de estrelas. Lembra quando Deus disse a Abraão, Abraão, olhe para o céu, Abraão. Conte as estrelas, Abraão. Então Deus está mostrando para Abraão um grande lençol, um grande firmamento onde as estrelas estão fixadas. É uma figura de linguagem. Esse é o primeiro céu, tá bom? Vamos lá, o segundo céu. Então nós vamos ver agora o céu dos planetas. O céu das estrelas acima, tá bom? Vamos ver um texto. Isaías 13, 10. Esse é o céu do universo. É o céu que eu não consigo enxergar a olho nu.
Talvez um astronauta, talvez um cientista, talvez uma luneta mais cara, mais potente, pode me mostrar isso, tá bom? Vamos lá. Porque as estrelas dos céus e as suas constelações, ele está falando de um grande ajuntamento, não darão a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não resplandecerá com a sua luz. Gênesis 1:12 agora. E disse Deus, haja luminares. Olha aí, irmãos. Na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados. E para dias e anos. Eita Deus maravilhoso. Bom, o terceiro céu, irmãos. Agora nós temos o céu que é a morada de Deus. Então, Paulo está falando desse terceiro céu. Isaías 57:15. Diz assim, porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo, num alto e santo lugar habita, como também com um contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Só há um outro lugar que Deus habita, fora o céu eterno. Qual é esse lugar? Meu coração. Quando Jesus voltar, há pessoas em Israel que estão preparando um grande trono, porque eles acreditam que Jesus vai voltar naquele trono. Eu acho que o trono que Jesus vai voltar é o meu coração, é o seu coração, é o nosso coração. Porque Jesus não é mais só de Israel. Jesus agora é de todos. Ele vai voltar no trono do meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse 4:1-2. Depois destas coisas, olhei, está vendo? Eis que estava uma porta aberta no céu. A primeira voz, como de trombeta, ouvira falar comigo e disse, sobe aqui, mostrar-te-ás coisas que depois destas devem acontecer. Logo, fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Quem é que está sentado nesse trono, irmãos? Não tenho medo da morte, porque a morte para mim é um encontro com Jesus. Apocalipse 21, nós vamos ler o 9 e o 10. A nova Jerusalém. Olha que coisa linda. E veio a mim um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas. E falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Amém, meu irmão? Capítulo 22 aí de Apocalipse, primeiro versículo. Mostrou-me o rio puro. Lembra que em Gênesis você tinha essa figura, e aqui é uma figura restaurada. Mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como um cristal. Pensa aí, irmão, num rio claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. O que é procedência? Procedência é a origem. Então, esta água, lembra que nós pregamos aqui uns dias atrás de uma água que descia, eu tenho um compromisso de voltar a pregar sobre esse texto, saía do trono de Deus uma água que dava nos artelhos, lembra Ezequiel 47? Aquele texto é uma tipologia desse texto. Aquele texto está mostrando como a água na eternidade vai sair debaixo do trono de Deus. Enquanto Ezequiel, a água saía debaixo do trono humano. Ainda era humano ali, mas já era apontando para esse trono de Deus. Então, a água saía límpida como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio. Olha, irmão, a mesma figura de linguagem de Ezequiel 47. É só você ler depois. Que produz 12 frutos. 12 frutos. O que a gente lembra de 12 frutos? 12 tribos. 12 apóstolos. 12 cestos. Imagine aí. Que estava a árvore da vida.
que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. Quantos meses? E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Irmão, você lembra quando eu preguei aqui? Veja Ezequiel 47 para você ver se não é a mesma comparação. É uma tipologia. 3. E ali, naquele lugar, nunca mais haverá maldição. Eu vou ler de novo, o irmão vai dar um amém muito bonito, porque está dizendo que qualquer maldição que foi lançada na sua vida, se você acha que você é amaldiçoado, que você não tem o que você quer, você fique tranquilo que você vai morar no céu com Jesus, e a maldição que você acha que tem, porque Cristo já quebrou toda a maldição na cruz, mas se você não entendeu isso e acha que tem maldição, vai chegar um dia que você vai ver que não tem maldição sobre o crente. E ali nunca mais haverá maldição. Nunca mais haverá. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Olha o 4. Moisés pediu para ver o rosto de Cristo, Êxodo 33. Não viu. Deus não deixou. Deus não deixou ele ver o rosto. Agora, olha o que é que João está dizendo. Você vai ver essa visão, você vai ter essa visão fantástica. E ele diz assim, e o pessoal que está aqui nessa noite, o pessoal de todas as épocas e tempos, aqueles que virão ainda, antes da volta de Jesus, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite. Se a lua e o sol diziam para a gente o que é dia e o que é noite, acabou lua, acabou noite, porque diante de Deus, nem a luz da lua, nem a luz do sol é suficiente para mostrar sua força diante de Deus. Ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada, nem de coelba, nem de vela, nem de lanterna, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todos sempre. Amém. Eita, Deus maravilhoso. Podemos orar, irmão? Eu não tenho medo da morte. Porque a morte para mim é um encontro com Jesus. E como Paulo disse, eu não quero morrer agora, porque eu acho que tem um projeto de Deus aqui nessa terra. Que Jesus tem interesse que Feira de Santana, que Bahia, São Paulo, Rio, Amazonas, que todos os lugares, a Europa, a Ásia, recebam Jesus. Então eu acho que nós ainda somos importantes aqui na terra para sermos usados por Deus para isso. Mas e se chegar o meu dia? E se eu já estiver numa idade, eu vou ter medo de morrer? Porque a morte para nós, ela não é morte. A morte para nós é o encontro com a glória de Jesus. E na glória de Jesus, o que é corruptível vai se transformar na incorruptibilidade. O que é mortal vai se transformar na imortalidade. Podemos orar? Você que está na internet, você que ouve essa palavra, talvez seu coração esteja totalmente cheio de angústia, de dor. Talvez você luta contra pecados, talvez você luta contra vícios. Talvez você tenha perturbações psíquicas, emocionais. Talvez você chegou num patamar da sua vida que você já não leva mais em consideração alguns valores, princípios. Talvez você nunca parou para pensar que a vida é breve. E a brevidade da vida deve ser muito bem refletida. Porque a eternidade não dá para comparar com a vida. Porque o homem pode viver muitos anos. Muitos anos. Mas um homem que viva muitos ou poucos anos, ele vai enfrentar o juízo. Porque a Bíblia diz que ao homem é dado morrer apenas uma vez. E depois disso, segue-se o juízo. Então, meu querido, minha querida, você que escuta num computador, no smartphone, você que escuta num pendrive, num aparelho celular, você que está aqui agora, você que está pela internet, pelo YouTube, quero que você saiba que a morte já foi vencida por Jesus. Jesus não desafiou a morte, ele venceu a morte.
Enquanto o inferno talvez bradava para que Jesus não morresse, houve um tempo que o inferno fez de tudo para que Jesus fosse morto ainda como criança. Mas Deus protegeu aquela criança para que ele se tornasse o nosso Senhor, para que ele cumprisse o que foi traçado por Deus. E quando Jesus morreu, que a atmosfera, os 3 níveis do céu, as 3 etapas do céu sentiram o impacto, Satanás já começava a tremer nas bases. Porque Satanás, como conhecedor da Bíblia, ele sabia que Jesus, se morresse, ao 3º dia ele ia ressuscitar. Como ressuscitou, e não é em vão a nossa fé. A nossa fé é estruturada, alicerçada. A Bíblia é o documento histórico da nossa fé. A Bíblia é a documentação jurídica da nossa fé. A Bíblia é o romance do nosso coração da fé. A Bíblia é a comprovação, profunda comprovação da existência de um Deus que nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Portanto, quando Salomão disse: é melhor ir um lugar onde há morte do que um lugar onde há festa, Salomão não está sendo pessimista. Ele está sendo realista. A festa é boa, mas passa. A morte parece ruim, mas nos leva para a eternidade com Jesus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê sempre, mas sempre mesmo, a paz, em nome de Jesus.